escutando sentimentos, a atitude de amar-nos como merecemos. De Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermann Diffel. Capítulo 7. Carta de Misericórdia. Abre aspas. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14. Um dos efeitos mais inconfessáveis da arrogância em nossos relacionamentos é a nossa falta de habilidade para conviver com honestidade emocional perante o brilho dos êxitos alheios. Com rara facilidade, sob a ação fascinadora da arrogância, julgamo-nos os melhores naquilo que fazemos. Esse é um efeito dos mais perceptíveis do estado orgulhoso de ser, isto é, a propriedade mental de nos toldar a visão para enxergar o quanto nos iludimos com as fantasias do ego. O Sr. Allan Kardec teve ensejo de destacar, abre aspas, com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Fecha aspas. Citação de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. Na maioria das vezes, o mérito alheio ainda é recebido no nosso coração como uma ameaça ou até mesmo uma afronta. Raramente admitimos tal verdade. O hábito milenar de racionalizar nossos sentimentos constitui uma couraça psicológica enrijecida pelo orgulho. Abre aspas. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Fecha aspas. Um Espírito Protetor, Bordel, 1863. Citação de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. A educação dos sentimentos depende de abundante honestidade emocional para conduzir-nos à verdade sobre nós mesmos. Sem consciência de suas raízes, jamais admitiremos a presença do ciúme e da inveja, monstros roedores da paz interior. Combalidos por antigas frustrações, desgostosos conosco mesmo, sentimos-nos desvalorizados, tomados por uma sensação de inutilidade e abandono que tentamos mascarar com alegrias fictícias e conquistas perecíveis. Nesse clima psicológico, como cultivar empatia e entusiasmo com as virtudes alheias? Os relacionamentos a todo instante sofrem os efeitos indesejáveis da carga vibratória dessas desconhecidas sombras íntimas, criando estados de desconforto que estipulam a antipatia ou mesmo a aversão, sem que haja de nossa parte qualquer intenção nesse sentido. São reflexos automáticos que trazemos na vida mental com enorme poder de ação sobre as atitudes, sem que disso tenhamos consciência. E o que é mais grave, por desconhecer a natureza dessas emoções,
Vemos o argueiro no olho alheio, sendo que temos uma trave em nossa visão espiritual, conforme a assertiva evangélica. Sentimos que as relações não vão bem, mas por incapacidade ou falta de habilidade em analisar a nós próprios instintivamente, fazemos uma projeção na tentativa de descobrir do lado de fora aquilo que, em verdade, está dentro de nós. Que nenhum discípulo de Jesus, perante os fracassos e perdas na vida interpessoal, julgue-se derrotado ou mal intencionado. Nos serviços da obra cristã, nos quais somos colaboradores iniciantes, não devemos jamais nos permitir desacreditar nas intenções sinceras que sustentam nossos ideais de ascensão. Quase sempre, elas constituem nossa única garantia legítima em direção aos projetos de iluminação espiritual que abraçamos. Se assim nos pronunciamos, é porque, mesmo entre os discípulos da Boa Nova, a nobreza de intenções não é suficiente para impedir os efeitos lamentáveis da altivez que carregamos em nossos corações. Por muito tempo ainda, lutaremos tenazmente na colheita infeliz dos reflexos de prepotência e competição que assinalam nossos impulsos uns perante os outros. É um processo natural de evolução. Nada há de errado em sentir o que sentimos. O problema surge quando rebelamos em aceitar e investigar a existência de semelhantes atitudes de cada hora. Não agimos assim por mal, deliberadamente. São as compulsões morais que geramos nas experiências sucessivas da ambição e da loucura nas vitórias perecíveis. Perdoar o outro e a nós mesmos será sempre a solução. Olhemos para nós com lealdade, mas igualmente com carinho e misericórdia. Somos almas recém-saídas das fileiras do mal. Estamos a exemplo do filho pródigo, retomando nossos caminhos após as atitudes enfermiças de esbanjamento psicológico e emocional que nos aprisionaram nas refregas do vazio existencial. Segundo o benfeitor Calderaro, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são misericordiosos, deveria ser um dos textos mais estudados entre nós, os seguidores da doutrina espírita. Os ambientes educativos dos centros espíritas que não cultivarem a misericórdia terão enormes obstáculos com o conflito improdutivo, resultado da maledicência, da hipocrisia, da severidade e da intolerância. Tolerância, indulgência, perdão, compaixão e benevolência são algumas das expressões morais imprescindíveis no trato de uns para com os outros. Sem essas atitudes de amor, como nos suportaremos? A comunidade doutrinária espírita avizinha o momento de seu desabrochar para a maioridade. A consciência da extensão de nossas enfermidades nos levará a concluirmos que nosso movimento libertador é um hospital de vastas proporções e especificidades. Como doentes em busca da cura, reconheceremos as necessidades do amor, sem o qual adiaremos nossa alta médica. E que manifestação de amor mais palpável pode existir que a misericórdia? Nada dói tanto aos seguidores sinceros de Jesus quanto a ofensa não intencional, as rusgas não desejadas, as perdas afetivas, as reações inesperadas de ingratidão, o vício em colecionar certezas irremovíveis que traduzem prepotência, a indiferença e o menosprezo. São os frutos da ausência de misericórdia no coração humano. Enquanto procurarmos as causas das decepções de nossas relações no estudo das imperfeições, não encontraremos respostas satisfatórias às nossas indagações e nem consolo para nossa alma. Somente compreendendo sinceramente quais lições evangélicas deixamos de aplicar em cada passo do caminho, obteremos alento, orientação e estímulo.
misericórdia para com as imperfeições alheias, piedade para com nossas falhas. Portanto, as casas espíritas, orientadas pelas atitudes de amor, adotem sem demora o projeto da misericórdia fraternal, que se reúnam em vivências de honestidade emocional, que tenham bondade para tratar de seus sentimentos e discuti-los em equipe, que sejam sinceros, porém acolhedores, que possam olhar de frente para a arrogância que ainda nos domina e que tenham coragem de confrontá-la em público, que saibam pedir perdão. São conjuntos doutrinários dispostos a estimular o brilho das qualidades uns dos outros e a compaixão com os defeitos, motivados pela abolição da rigidez mórbida. No Hospital Esperança, Dona Modesta desenvolve uma atividade de fidelidade aos sentimentos. Chama-se Tribuna da Humildade. É um recurso terapêutico aplicado em pacientes depois de certo tempo de tratamento emocional. Depoimentos, cartas, pedidos de perdão, histórias de vida, fracassos e vitórias são apresentados como forma de cuidar dos sentimentos secretos, não admitidos durante a vida física. Gostaríamos de passar aos amigos de Ideal na Carne a síntese de uma carta que foi lida por destacado líder espírita ao ocupar oportunamente a tribuna. Não importa o que se passou, o que virá. Nosso intuito é pensarmos a todo instante que a aplicação da misericórdia é a virtude que abranda nossos corações e o testemunho da leveza em nossas almas. Abre aspas. Senhores e senhoras, irmãos de doutrina, paz na alma. Vir aqui falar de meus sentimentos é uma honra. Só lamento que tenha descoberto tão tarde o bem que me faz falar do que sinto. A vida física brindou-me com a bênção de ser espírita. 3 décadas e meia em ininterrupta e afanosa atividade doutrinária. Sou uma vítima de mim mesmo. É incrível como ouvi tantas e tantas vezes, assim como acredito que tenha ocorrido igualmente com muitos aqui presentes, sobre a importância de perdoar, e, no entanto, tal esclarecimento ficou apenas no cérebro, impermeável ao coração. Tenho aprendido, sob a custódia de Dona Modesta, que quando a lembrança de alguém vem em nossa mente e desperta maus sentimentos, estamos magoados. Segundo ela, a mágoa que permanece por mais de 1 hora em nossa cabeça desce para o coração e só Deus sabe quando sairá daí. É o meu caso. Deixei a mágoa por mais de 1 hora na cabeça. Talvez alguém possa perguntar, por que a mágoa não deve permanecer por mais de 1 hora em nossa cabeça? Segundo Dona Modesta, esses 60 minutos são suficientes para perguntarmos a nós mesmos por que nos magoamos e descobrirmos os remédios para nos curar e livrar-nos das algemas da ofensa. A princípio pode parecer uma atitude ingênua e desproposital, mas somente quem já sofreu bastante com as mágoas sabe da importância de exonerá-las, o quanto antes da intimidade. Ao adquirir consciência dos males que ela nos traz, temos mais motivos ainda para extirpá-las. Eu trouxe durante décadas a lembrança desagradável de pessoas e situações que permiti morarem em meu pensamento por mais de 1 hora na condição de opositores. Olhei demais para fora e a doença desceu da cabeça para o coração. Pois bem, isso me custou um câncer, perdas afetivas muito caras, lágrimas sem conta, angústia interminável, isolamento e o desencarne prematuro. Aqui estou eu diante de mim mesmo e os meus supostos inimigos, aqueles que me feriram, onde e como estão? Certamente seguem seus caminhos e não levam más lembranças, especialmente de minha pessoa.
Meus amigos, o drama é um só. Tivesse lucidez suficiente, bastariam os 60 minutos para descobri-lo. Faltou-me honestidade emocional para admitir que eu era invejoso, ciumento, competitivo, avesso a críticas e melindroso. Meu orgulho impediu-me de admitir que outras pessoas fossem tão boas quanto eu naquilo que eu fazia. Fracassei em um dos testes mais difíceis da jornada humana: exaltar a importância do outro com legítima alegria no coração e me diminuir para que o Cristo cresça. Em meu favor, tenho apenas as minhas intenções. Em nenhum momento, conscientemente, calculei conflitos ou interesses pessoais. Sou vítima de mim mesmo e do meu passado de semeadura na arrogância. Tudo passou no tempo, mas ainda trago a mente presa ao passado. Isso é a mágoa no coração. Permiti-me adoecer. Magoar-se é admitir ser ferido, machucado. A cicatrização pode demorar. A minha está se processando somente depois da morte. Como? Como cicatrizar essas ulcerações que eu mesmo provoquei? Como esquecer? Foram as perguntas que fiz desesperadamente ao tomar maior consciência do quanto me faziam sofrer. Dona Modesta, aqui presente, é testemunha da minha dor. Como religiosos, raramente escapamos de uma velha armadilha: a presunção. Eu não escapei. Por presunção, tornei-me um exímio juiz dos atos alheios. Recheado de certezas sobre a conduta dos outros, um psicólogo implacável do comportamento do próximo. Tinha nos lábios as explicações perfeitas para a atitude de todos que me ofenderam. Quanto a mim, sempre me desculpava. Como pude ser tão descuidado? Olhei demais para o argueiro do próximo e não vi minha própria trave. É preciso muita coragem para nos confrontar, admitir a presença da inveja, reconhecer que todos os nossos dissabores começam em nós mesmos, conscientizar que somos os únicos responsáveis pelo que sentimos, que podemos a qualquer momento retomar nossa alegria, nossas metas, nosso processo de crescimento, conforme a orientação evangélica que já possuímos. Foi então que surgiu uma palavra fundamental na minha recuperação: misericórdia. Permitam-me a leitura de um parágrafo que se tornou a fonte de inspiração para minha recuperação. Abre aspas. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espíritas, sede-o, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu irmão. Simeão, Bordeaux, 1862. Citação de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 14. Misericórdia. Ao invés de estudar as razões das ofensas, passei a pensar e a aplicar a atitude de misericórdia. Mentalizei meus supostos adversários que me traziam más recordações e os envolvi em luzes de cores calmantes. Orei com sinceridade, pedindo a Deus por eles. Lamentavelmente, não pude fazer o que faria hoje se estivesse no corpo. Os procuraria para um abraço sincero. Misericórdia, inclusive para mim, foi o que pratiquei, pois perdi, além de tudo, a minha paz. Auto-perdão,
admitir a minha participação em tudo aquilo que era motivo de queixa para mim. Como é doloroso tomar contato com as nossas ilusões. Incrível! Hoje tenho conhecido dramas terríveis de pessoas que foram efetivamente feridas e dilaceradas na vida física e que se encontram aqui nessa casa de amor em estados melhores do que eu. Como nós espíritas nos ferimos sem motivos reais para tanto? Somente quando conseguirmos rir das atitudes que nos feriram, estaremos nos curando. Quanta arrogância totalmente desnecessária em uma obra que nem nos pertence. Que vergonha a minha! Como eu gostaria que tudo tivesse sido diferente, sem dissensões, inimizades e perdas. Só tenho uma virtude em toda a minha história. Não desisti de refazer meus caminhos. Talvez por isso sofra tanto. Por isso estou aplicando a misericórdia comigo mesmo. Não existe para mim conceito mais claro de misericórdia que acolher com afeto e carinho, estímulos e alegria o valor alheio. Ceder da minha importância pessoal em favor da motivação de outrem para a sua caminhada. Hoje, creio sinceramente que se concedermos apenas uma hora para analisarmos as imperfeições e usarmos o restante do tempo para nos amar, a vida nos presenteará com mais motivos para ser feliz. Penso muito em Jesus. Sabendo de todas as nossas mazelas, mesmo hoje como espíritas, Ele continua contando conosco. Essa tem sido a minha força. Saber que o Mestre ainda conta comigo tem sido o meu descanso, minha motivação. Obrigado a todos por me ouvirem. Fecha aspas.